Salve, salve, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma análise, certo, de como que os top laners raielos da China, né, os players de mais alto nível aí jogam na top laner, tá? Nesse vídeo, como sempre, na mesma pegada dos últimos vídeos, a gente vai ser bem didático. A gente vai trabalhar em cima de conceitos da top laner aí que são importantes para todo top laner saber, certo? É como se fosse um guia do top, por assim dizer, igual eu fiz das outras lanes, tá, rapaziada? Então, lembrando, mano, eu tô fazendo porque vocês estão apoiando bastante, vocês estão deixando aquele likezão, vocês estão hypando o vídeo. Vocês estão comentando bastante. E se continuar nessa pegada, eu vou trazer de todas as lanes e continuar com esse tipo de análise, esse tipo de conteúdo pra vocês aí, pra gente ir melhorando sempre. Beleza? Então já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários qual é a próxima lane que vocês querem. Eu já percebi que a rapaziada tá querendo bastante o mid, então se tiver bastante like, bastante comentário e bastante hype nesse vídeo, eu vou trazer pra vocês também a análise aí da mid lane. Fechou? Então, basicamente é isso, vamos aqui pra análise, tá, rapaziada? Ele tá jogando de Aatrox, tá? Contra Mordekaiser, esse cara é muito bom de Aatrox, tá? Ele tá jogando de Aatrox contra Mordekaiser, é uma matchup ok pro Aatrox, ele tem uma vantagem em cima do Mordekaiser, tá? Basicamente o cara só precisa ser bom de Aatrox e saber os conceitos de micro. Na top laner, mano, quando a gente para pra pensar no top, a gente tem que pensar principalmente em micro. Os conceitos de macro são muito importantes pro top, mas a topside como um todo, né? Todos os campeões que jogam no top precisam usar muito bem o micro, precisam usar muito bem controle de wave, precisam usar muito bem tethering, space, entre outros conceitos, principalmente de microgame aí, beleza? E o macro entra mais na questão de transferência de pressão, que eu vou explicar para vocês mais ou menos aqui. Lembrando que eu vou abordar sobre os conceitos de uma forma mais simples, certo? E não tão aprofundada. Se você quiser se aprofundar mais e algo mais detalhado, passa lá no meu site cursoaspira.com.br. Não tem doen, é só cursoaspira tudo junto.com.br, que lá no site vocês vão ter, certo? Conteúdos mais aprofundados, conteúdos mais avançados, tá? O link também vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e vambora. Beleza? Então, vamos de gameplay aqui, certo? Na questão de matchup, já falei pra vocês, o Aatrox tem uma vantagenzinha. Dá pro Mordekaiser ganhar, principalmente o Mordekaiser tá muito forte nesse patch atual, mas ela é bem mais pro Aatrox. Eu diria que é um 55% pro Aatrox, 45% pro Mordekaiser, tá? Só se o Aatrox for bem ruinzinho, que o Aatrox não é um campeão tão fácil de jogar. O top lane também tem que se preocupar um pouquinho com a matchup da jungle, tá? A lane que vai mais impactar ali, o mid e a bot lane não é tão impactante assim pro top, porque é uma lane bem isolada. Então ele normalmente não vai fazer moves muito longos, né? Só na hora de transferir pressão que eu vou explicar pra vocês. E na matchup da jungle aqui é até melhor pro Aatrox, porque o Amumu é um setup muito bom pro Aatrox. E o Talon, ele é um assassino, ele consegue jogar bem em cima do Aatrox, em cima, né? Principalmente da ultimate do Mordekaiser ali, pra ele já combar o Aatrox na hora que ele sair meio low HP. Mas, como o Aatrox ganha do Mordekaiser dentro da ultimate, dependendo ele consegue matar os dois, beleza? Então, o Amumu aqui acaba se sobressaindo até por conta do tempo, né? Pra quem assistiu a aula da jungle e sabe a importância do tempo do jungler para impactar as lanes. Beleza? Então vamos lá. Como eu disse pra vocês, o top ele é muito importante, principalmente no micro, certo? O primeiro ponto aqui é o controle de visão dele. Isso daqui é uma parada que muito top laner faz, mas nem todo mundo faz de uma forma consciente. E é o que eu sempre digo pra todo mundo e pros meus alunos. Vocês têm que tomar toda ação dentro de jogo, tem que ser uma ação consciente. Então aqui no caso, ele guarda aqui, certo, com um objetivo, que é ter tracking do jungle inimigo. Então se ele sabe que o jungle inimigo começou nesse campo, ele consegue, de acordo com alguns conceitos de jogo aí, conceitos de eficiência da jungle, batimentos cardíacos, alguns conceitos de jungle que o cara tem que ter conhecimento para saber que se o jungle começou aqui, ele sabe mais ou menos um tempo que o jungle vai demorar para conseguir gankar ele. Então, por exemplo, se ele pega informação de que o Talon começou aqui, se ele for um top laner bom, ele sabe que ou o Talon vai gankar ele no nível 3, com mais ou menos um minuto ali de partida, ou se o Talon não gankar ele no nível 3, o Talon vai voltar ele só para gankar ele só no nível 5, certo? Que isso daqui já vai ser lá para os 2 minutos e 30 para mais de partida, tá? Então a partir dos 2 minutos. Então isso daqui dá para ele ter uma média de quando ele pode sofrer um gank e até para ele usar a próxima ward dele, para ele determinar onde ele coloca a próxima ward dele e quando ele coloca, tá? Então isso daqui é muito importante pro top saber como ele vai se portar dentro da lane também. Se ele vai jogar mais agressivo, se ele vai jogar mais recuado, porque se o jungler inimigo começou na lane dele, a chance dele tomar um gank nível 3 de um Talon é muito baixa. Ó, ele pegou o tracking do Talon, sabe que o Talon começou ali. A chance dele tomar gank do Talon cedo aqui é muito baixa. Porque se o Talon começou aqui e o Talon não é um campeão que ganka cedo, dificilmente o Talon vai vir cá fazer 3 campos e gankar ele. Muito difícil.
muito mais provável que o Talon vai fazer full clear e gankar ele só depois do primeiro B. Ou seja, o Talon só vai gankar ele lá pros 3 minutos de partida, tá? Então isso daqui dá muita liberdade pro cara jogar de uma forma mais agressiva, beleza? Outro detalhe muito importante, tá? Que eu disse pra vocês, o top depende muito de controle de wave, então percebam que no nível 1 ele já não sai batendo nos minions igual um desesperado, porque o Mordekaiser ainda não apareceu na lane. Então ele espera, não gasta cooldown, certo? E vai deixar essa wave meio que frisada aqui pra ele conseguir negar o máximo de recursos possíveis pro Mordekaiser desde o começo. Beleza? Na hora que o Mordekaiser aparece, ele já dá o win no Mordekaiser, tá? Porque ele sabe que ele ganha trade, principalmente que ele sabe também que ele tem bastante sustain. Nível 1 do Atrox é muito melhor do que o do Mordekaiser, então ele já força uma trade com o Mordekaiser e prestem muita atenção no que ele vai fazer agora, ó. Forçou uma trade e insta recuou. Então, isso daqui, cara, é o que eu disse pra vocês, é microgame e ele tem 100% de noção de cooldown. Ele entende muito bem dessa matchup, entende muito bem desse campeão. Então ele sabe que se ele der o win nível 1, ele vai ganhar trade, mas a partir do momento que ele gasta todo o cooldown dele, ó, ele instantaneamente começa a recuar porque ele sabe que agora ele não tem cooldown. E quando o Atrox não tem cooldown, o Mordekaiser consegue ganhar trade por conta da passiva. A passiva do Mordekaiser dá bastante dano, principalmente no começo de jogo. Então ele já começa a recuar instantaneamente, sabendo que o Mordekaiser vai procar a passiva e deixa a wave vir voltando. Aí ele vai dar só last hit, vai esperar o wave ficar slow. Quando o cooldown dele voltar, agora ele já pode andar mais pra frente e jogar mais agressivo em cima do Mordekaiser de novo, se o Mordekaiser der a cara. Então ele já fica preparado, deixa a wave dando uma frisada. Na verdade a wave tá slow aqui agora, né? Ela não tá frisada. Ele deixa a wave slow e só esperando o Mordekaiser dar a cara. Na hora que o Mordekaiser dá a cara, ele vai dar o win de novo. E percebam que ele dá o win e instantaneamente ele recua. Aspira, mas ele ganhou a troca. Por que ele tá recuando? Por conta do cooldown. Noção de cooldown é fundamental pro top laner, tá? E aqui ele faz uma outra coisa muito importante. Para quem é meu aluno sabe aí da importância do XP maior do que Gold, né? Eu não vou abordar muito sobre esse conceito, porque também é um conceito que eu trabalho mais no curso. É um conceito um pouco mais avançado na questão de micro, mas vantagem de nível faz muita diferença no começo de jogo, tá? Porque todo mundo tá com os mesmos itens, então se você tem uma vantagem de um nível, principalmente, você tem uma vantagem de uma habilidade em cima do campeão inimigo, e isso é muita vantagem no começo. Então percebam aqui que ele vai tomar, vou até colocar num X para vocês perceberem com mais clareza. Ele vai virar pra cima do Mordekaiser, vai gastar o cooldown dele, vai dar o máximo de dano e vai começar a recuar. Então ele acerta as habilidades dele, proca a passiva e recua pra ele não ficar tomando dano do Mordekaiser à toa. Na hora que ele recua, ele vai instantaneamente bater nesse Minion e prestem muita atenção na velocidade que ele vai tomar a decisão de virar no Mordekaiser de novo. Ó. Bateu no Minion, já vai virar no Mordekaiser de novo. Por quê? Ele pegou nível 3, certo? Nisso que ele pega nível 3, ele coloca mais um up na primeira habilidade, porque ele, né, ele entende que ele vai dar mais dano. E ele já vira no Mordekaiser de novo pela vantagem de nível, cara. Só pela vantagem de nível ele já vira no Mordekaiser de novo. Então, isso daqui, principalmente quando você está jogando com campeões tipo Riven, Renekton, campeões que tem um all-in muito forte, essa vantagem de nível faz mais diferença ainda. Então ele começa a recuar porque ele está sem cooldown, ele upa de nível, pela vantagem de nível ele vira no Mordekaiser para tradear dano e a vantagem, né, da troca ser melhor para ele. Que inclusive troca, né, o conceito de trade é um outro conceito muito importante de jogo, que é sempre você vai buscar ter a troca mais eficiente possível. Seja vida por mana, mana por vida, vida por push, enfim, também é um outro conceito um pouco mais avançado de micro. O importante para vocês aqui que estão vendo essa aula aqui no YouTube, estão começando a ter esse primeiro contato com esse tipo de conteúdo didático e teórico, é vocês entenderem o conceito de cooldown, tá? A importância de vocês entenderem como funcionam os cooldowns de vocês nas matchups que vocês jogam. Não sair gastando as habilidades igual um maluco, e quando você gastar o seu cooldown, se você achar que a troca vai ficar ruim, você recuar e jogar sempre no seu cooldown, que é o que ele vai fazer aqui agora, ó. Ele recua, o Mordekaiser dá a cara, ele dá o win mais uma vez, e esse terceiro all-in é o suficiente para ele conseguir matar. Esse último all-in aqui que ele dá no Mordekaiser, inclusive, no nível 3, tá? É muito interessante por um outro conceito de micro, que é a noção de dano, né? Então ele conhece muito bem o campeão dele e o dano que o campeão dele causa. Tanto que, se a gente olha, né? Se a gente tá prestando atenção, a gente pensa, pô, esse Mordekaiser não vai morrer, é só ele flechar. Só que olha a noção de dano que ele tem. Na hora que ele vai dar o terceiro Q, ó, ele não gasta o Ignite antes. Na hora que ele vai dar o terceiro Q, ele usa o Ignite junto com o terceiro Q, ó. Instantaneamente, na hora que ele dá o terceiro proc da primeira habilidade, ele vai e usa o Ignite. Justamente porque ele vai dar o dano e vai procar o Ignite e não dá tempo de resposta do Mordekaiser. E mais uma vez, vantagem de nível. Se o Mordekaiser tá nível 3 aqui, talvez, né, o Atrox não teria matado ele. Só que o cara é muito inteligente, então ele sabia que se ele desse all-in nesse ponto ali, ele ia conseguir matar o Mordekaiser. Então, ele abusa 100%, certo? Dessas vantagens de cooldown, dessas vantagens de noção de dano, de todas essas mínimas malícias fazem muita diferença para um top laner, cara. Então, se a gente fosse numerar aqui, né, as
os principais conhecimentos que um top laner tem que ter, primeiro, é noção de wave, certo? Todo top laner tem que saber muito bem controle de wave. Segundo, é noção de dano, beleza? E o terceiro é a noção, o meu dano aqui ficou parecendo um W, né? Mas isso aqui era para ser um N. E o terceiro é a noção de cooldown, viu, rapaziada? Então, se um top laner domina essas três coisas aqui, ele sabe controlar o wave, tem noção de dano e domina os cooldowns dos campeões, cara, ele vai ser um bom top laner, inevitavelmente, porque ele vai jogar uma lane phase muito sólida e a top laner ela se resume, né, mano, em, pô, 70% lane phase, beleza? Porque 90% do tempo do top laner ele vai estar jogando lane phase, certo? E ele vai estar jogando na side no 1v1. Então a lane phase dele, né? Ele ganhar a lane dele é muito importante, porque se você ganha sua lane, você cria vantagem. Se você cria vantagem, a chance de você ganhar o 1v1 na side é muito grande, porque você vai estar forte. Então, cara, é 70% micro, 70% lane phase. Então vocês têm que dominar principalmente esses três conceitos, que foi basicamente o que esse cara aqui aplicou até agora. Bom, e depois dele ganhar essa troca, dele matar o Mordekaiser pela primeira vez, ele vai fazer outra coisa muito interessante. Ele vai pegar nível 5 e mais uma vez ele vai abusar da vantagem de nível. Por quê? Ele tá nível 5, matou o Mordekaiser, tem uma wave gigante aqui pro Mordekaiser farmar. Então se o Mordekaiser perder essa wave aqui, o jogo dele praticamente acabou. Porque só nessa wave aqui, o Atrox vai pegar mais ou menos uns 400 de gold de vantagem, 300 de gold de vantagem, mais os 300 da kill. Então o Atrox vai ficar quase 1000 de gold na frente do Mordekaiser, certo? Já é uma vantagem absurda e ele sabe disso. Então o que ele vai fazer? Ele instantaneamente vai começar a andar pra frente. Só que é importante se atentar que ele não faz isso de uma forma displicente. Porque, como eu disse pra vocês lá na nossa aula sobre AD Carry, eu acho que na aula da Jungle também foi a mesma coisa. Ele sabe aonde o jungle inimigo tá. Então ele não sai andando pra frente igual um desesperado. Ele tá vendo lá no minimapa que o Talon tá lá embaixo. Se o Talon não aparece naquela ward lá embaixo, muito provavelmente ele não faria isso, ele daria B, tá? Mas, como ele vê que o Talon tá lá embaixo, então ele ainda pode jogar com agressividade. Lembra dessa primeira ward que eu falei pra vocês? Tá aí a importância do controle de visão. Então, o Talon começou aqui, então ele jogou agressivo os primeiros níveis. Ele vê o Talon lá embaixo, então ele, opa, o Talon ainda tá lá embaixo. Lembra que eu falei pra vocês que se ele for tomar um gank do Talon aqui, vai ser lá pros 2 minutos e 30? Então, ele pode jogar agressivo aqui por mais ou menos 1 minuto, que é o tempo do Talon terminar o clear dele, dar B e chegar aqui nível 5. Certo? Então ele pode jogar agressivo essa próxima wave, que é o que ele vai fazer. Então ele não fica batendo barricada. Presta muita atenção que eu vejo muito top laner errar isso. Ele não fica querendo pegar uma barricada, porque ele sabe que essa uma barricada vai dar pouquíssimo recurso para ele, pouquíssima vantagem. Então ele vai jogar na wave, vai pegar nível 5 com essa vantagem de nível. Ele já vai fazer o que a gente chama de proxy, que seria farmar o wave aqui entre a torre, só que ele tem uma vantagem de nível tão grande do Mordekaiser que ele não deixa o Mordekaiser farmar pra, passar para farmar, que foi o que eu falei para vocês, aquela wave ali é muito gold que ela representa para o Mordekaiser. Ele sabe que se ele matar o Mordekaiser e ele perder aquela wave, ou ele não deixar o Mordekaiser passar, acaba o jogo. Então ele vai aproveitar a vantagem de nível dele e vai dar o win no Mordekaiser mais uma vez, certo? O Mordekaiser é obrigado a flechar e aqui, certo? Ele dá uma recuada, beleza? Porque o Mordekaiser já chegou na wave e ele sabe que agora o Talon pode estar para cima. Então ele dá uma recuada, começa a dar B. O Talon com certeza já está chegando aqui na topside, porque o Mordekaiser anda para parar o B dele, ó. Então muito provavelmente o Talon já está chegando aqui, porque senão o Mordekaiser não ia estar fazendo isso, porque o Mordekaiser sabe que ele perde. O Amumu chega para dar cover, beleza? Ele vai completar o B dele. Então, isso daqui, mano, é essa noção dele de vir dar o proxy, de forçar o Mordekaiser a gastar o flash. Se o Mordekaiser não flasha, ele provavelmente ia morrer. Se ele não morresse, ele ia tomar muito dano. Se ele tomar muito dano, pode ser que ele tomasse dive. Essa intenção de negar, né, esses minions aí, esse XP pro Mordekaiser, mano, é uma noção muito grande, que inclusive ele vem fazendo isso desde os primeiros níveis. E por isso que ele tá com essa vantagem de nível. Então aqui no nível 1, ó, isso aqui que ele faz de fazer o Mordekaiser perder um minion que seja, certo? Se ele consegue fazer o Mordekaiser perder esse um minion, né? Ele já negou o gold desse minion. E a partir do momento em que ele começa a dar zone no Mordekaiser, que ele igual ele vai fazer aqui agora, ó, isso aqui que ele tá fazendo, de dar zone no Mordekaiser, ele tá negando não só o gold do minion, mas também o XP. E o tempo inteiro ele tá tentando fazer isso. Porque muita gente não sabe também, mas isso daqui de você negar os minions pro time inimigo chama deny, né? Então você vai negar tanto o gold quanto o XP para o time inimigo e isso dá uma vantagem muito grande. Então aquilo que ele tenta fazer ali na hora que ele pega nível 5 é justamente drenar toda a wave que tem lá na torre. Se ele consegue fazer isso, cara, é absurda a vantagem que ele cria. Então ele faz tudo de uma forma muito pensada e sempre pensando no que eu falei para vocês, naqueles 3 primeiros pontos. Wave, cooldown e noção de dano. Sempre pensando nessas 3 coisas que são as coisas mais importantes que ele precisa sempre estar atento para que ele consiga criar vantagem na lane.
Bom, rapaziada, agora que a gente já falou um pouquinho sobre a lane phase ali, sobre os conceitos importantes de lane phase, obviamente, como eu disse, né, eu não aprofundei muito nos conceitos para não ficar nada muito avançado, nada muito complexo para quem estiver assistindo e tendo contato pela primeira vez com esse tipo de conteúdo. Então, eu dei uma simplificada, dei uma resumida, dei uma enxugada no conteúdo. Lembrando, se você quiser ter o conteúdo completo, 100%, daquele jeitão, avançado, didático, 100%, cursoaspira.com.br. Mas enfim, então a gente vai trabalhar um pouquinho agora em cima da parte de macro. Então eu falei basicamente só de micro, né? Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de macro, que é onde muito top laner erra também, que é agora começar a falar sobre transferência de pressão. Então vamos lá. O primeiro ponto que você precisa ter para ser um bom top laner é dominar aqueles 3 pontos lá, aqueles 3 conceitos de microgame que a gente trabalhou, beleza? Então você precisa daqueles 3 conceitos de micro. É o primeiro passo. O segundo passo para se tornar o melhor top laner possível é você ter uma noção de macro, beleza? Principalmente a respeito da transferência de pressão. Por quê? Se você domina esses 3 conceitos de micro aqui, se torna um top laner muito sólido na lane, pega muita vantagem, mas não tem o macro para transferir pressão que você tem e a vantagem que você cria no mapa, não adianta nada. Inclusive tem muitos top laners bons, verdadeiramente muito bons no Wild Rift, certo? Que sofrem muito com esse problema aqui, tá? Eu já analisei alguns top laners aí do Wild Rift, enfim, você sabe muito bem para quem me acompanha há mais tempo, certo? Que tem vários caras que são muito bons, são raielos, mas eles têm esse problema aqui, já foram pro players, caralho. Então, mas tem esse problema muito grande jogando no top. Então vocês têm que dominar essa questão da transferência de pressão, tá? É, tipo assim, basicamente o conceito mais importante de macro que o top laner tem que ter. E para isso tem outros conceitos implícitos, né? Tem lane assignment, tem linhas de pressão, tem várias outras coisinhas ali que o top laner precisa dominar, mas, resumidamente, ele tem que saber transferir a pressão dele, que é o mais simples, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Então aqui no primeiro objetivo, o time dele jogou lá no dragão, beleza? E ele vê que o time inimigo tá cortando para vir pro arauto. Ele tem muita vantagem, ele tá 4/1, rolou umas outras plays ali, ele divou Mordekaiser, enfim, ele pegou bastante vantagem na questão de micro, na questão do 1v1, beleza? E chegou nesse ponto aqui, que ele já tá levando a torre solo. Ele vê que o Talon entrou ali dentro do arauto, ele vai pegar a torre e ele instantaneamente corta no arauto, tá? Nisso daqui, né, ele sabe que ele tá muito forte, ele sabe que ele tá astronomicamente gigante, beleza? E ele sabe que se ele entrar aqui sozinho no 2v1 com a Mumu chegando e o time dele der commit, ele consegue ganhar essa play aqui praticamente solo, porque ele sabe que ele tá muito forte. Então ele pode fazer isso daqui. Então ele vai transferir a pressão da lane dele pro objetivo simplesmente para ganhar tempo. Então ele praticamente mata o Talon, força com que a Leona pegue, ele mata o Talon, né? O Talon morreu no Ignite, força com que a Leona pegue o objetivo. Se o Amumu tivesse, pô, 5 segundos, sabe aqueles 10 segundos da aula de jungle que a gente fala a respeito do Path? Então, se o Amumu tivesse esses 10 segundos de vantagem em cima do Talon, o Amumu tinha conseguido, inclusive, roubar o objetivo. Ele mata o Talon e vai criando vantagem para o time dele. Lembra lá na nossa aula do Long que eu falei a respeito da vantagem, mesmo quando perde o objetivo, mas você criar vantagem de mapa, você conseguir matar o time inimigo, abrir torre, pegar jungle, enfim, entre outras coisas? Exatamente. Beleza? Então, primeira coisa, ele transfere a pressão dele para o objetivo, que é a coisa que muito top laner não faz, cara. Muito top laner no lugar dele aqui, ó, ia levar essa torre, sabendo que mata o Mordekaiser, ia fazer o quê? Ia ultar e dar o win pra matar o Mordekaiser. Porque que ele podia virar no Mordekaiser, ele matava o Mordekaiser, certo? Muito provavelmente, inclusive eu acho que o Mordekaiser estava sem flash aqui. Então muito provável se ele vira no Mordekaiser, ele mata, que é o que a maioria dos top laner fariam. Eu cansei de querer lutar o objetivo e meu top laner tá ou farmando ou lutando um v1 na lane dele em vez de me ajudar. Já me aconteceu diversas vezes e eu tenho certeza que já aconteceu com muita gente. Então aqui ele não pensa nem duas vezes, mano. Ele instantaneamente vai transferir a pressão pro mapa, pro objetivo, para dar vantagem pro time dele, porque não adianta nada ele tá gigante se ele continuar jogando solo a lane dele e pensando só na vantagem que ele precisa para si. Beleza? Então ele cria essa vantagem pro time dele, volta pra lane, pega a pressão, ele vai dar B, certo? A partir de agora, a partir desse B aqui, onde ele já levou a torre dele, já criou muita vantagem, passou o primeiro objetivo, ele não precisa mais se preocupar com a lane dele. A partir desse ponto, normalmente os top laners se encontram em uma sinuca de bico e ele precisa tomar uma decisão, certo? Ou ele vai jogar no split, que é o que muito top laner gosta, mas já não tá no meta há muito tempo split, tá? Você ficar jogando side para bater torre já não tá no meta, já faz por várias seasons, ou ele vai jogar transferindo a pressão dele, que é ele jogar pro mapa. Beleza? Que é o que eu tô falando pra vocês que é o ideal de se fazer. O top laner vai ter que decidir essas duas coisas. Normalmente, ele vai ficar aqui no meio termo, porque ele não vai splitar para ficar querendo levar T3 solo igual um psicopata, e ele não vai ficar givando infinita side jogando inteiro no mapa. Então ele tem que entender a linha tênue nesse meio, que é a transferência de pressão, beleza? E aí é o que ele vai fazer. Ele tem pressão na lane dele, certo? Inclusive eu falei sobre isso, né, na parte de pendular, quando eu estava falando a respeito de AD Carry, é quase a mesma coisa. A diferença é que o top laner joga na side, ele não joga, certo?
no mid, enfim, ele vai fazer uma função diferente. Mas é quase a mesma ideia. Então, se ele tem tempo na side dele, se ele tem pressão na wave da lane dele, ele simplesmente vai cortar e vai vir reto no mid para impactar o mapa. Então, olha como que ele consegue impactar a teamfight com 7 minutos de partida. Óbvio que ele tá gigante, mas se vocês olharem o placar da partida, tá even, certo? Ele tá 5/1, ele tem 6 participações de 11, mas o time inimigo também tem 11 kills. Então, aqui é que entra a maioria dos low elo, né, que gosta de olhar pro placar. Se a gente for parar para pensar isso daqui, o jogo está empatado. Mas como que um jogo está empatado, sendo que você que seria esse Atrox aqui, tá gigante desse jeito? Então o jogo não está empatado, desde que você consiga fazer o que ele está fazendo, que é transferir na vantagem dele. Então, às vezes, vai ter um cara do outro lado do mapa que também vai estar gigante tanto quanto você. Cabe a você conseguir transferir a sua vantagem melhor do que ele. Se você deixar o cara ficar impactando o mapa mais do que você, se você deixar o cara ficar ganhando toda a teamfight, matando o seu time praticamente sozinho, enquanto você tá farmando, quando você tá batendo T1, enquanto você tá pegando a jungle, obviamente você vai perder suas partidas. Então, vocês têm que entender essa noção do momento certo de você sair da sua lane. E quando eu digo o momento certo de sair da lane, rapaziada, é a mesma coisa que eu falei pro AD Carry. Não é abandonar sua lane infinito, que eu vejo muito top laner fazendo também. Leva a torre dele, por exemplo, eu ganko o cara, leva a torre dele com 4 minutos. Aí dá 5 minutos de partida, o cara tá lá no bot e give a torre dele. Não é isso. Transferir pressão, você tem que ter pressão primeiro. Então vocês perceberam que a wave dele em momento nenhum passou da pedra, beleza? Então em momento nenhum a wave dele bounçou, no momento nenhum a wave dele voltou na torre. Na hora que a wave dele vai bounçar, na hora que a wave dele vai ter a possibilidade de voltar, ele já vai lá na lane para conseguir setar a vantagem dele de novo, para conseguir setar a pressão dele de novo. Beleza? Então ele vai pegar de novo pressão, ele vai pegar de novo essa vantagem, para aí sim ele transferir essa vantagem. Então a partir do momento que ele der B aqui agora, a depender de como tiver a wave, ele pode cortar reto no mapa em algum lugar novamente. Então ó, percebam, ele vai sair da base, mas olha a wave, o Mordekaiser respondeu a wave lá em cima, ó. O Mordekaiser está respondendo a wave lá em cima, lá no cantinho. Então essa wave, se o Mordekaiser respondeu, ela vai crashar aqui no meio, ela vai voltar para o meio da lane. Se ela vai voltar aqui para o meio da lane, o que, que o Atrox vai fazer? Vai passar aqui na wave dele primeiro. Então ele pega essa pressão na wave aqui, ele vai setar essa wave e agora ele pode sair da lane dele, ele não tem mais nada para fazer. Então agora ele pode cortar pro mid, ele pode fazer igual o AD Carry e pegar um campo do jungle dele, ele pode fazer o que ele achar interessante, ó. A mesma coisa que eu ensinei para vocês na aula de AD Carry. Tá vendo como que os conceitos são universais na maioria das vezes e por isso que é importante vocês estudarem e aprenderem o jogo para evoluir? Então, cara, é basicamente a mesma coisa que o AD Carry faz. A diferença é que o top laner normalmente, na maioria das partidas, não vai jogar no mid pendulando. Ele vai jogar na side transferindo pressão para ganhar vantagem de mapa. Side transferindo pressão para ganhar vantagem de mapa. Se não tem que fazer no mapa, ele normalmente não vai ficar dividindo XP com o laner dele, né, no mid. Então ele só vai no mid quando for tipo essa situação onde ele tem muito tempo e ele quer pegar a torre, e ele quer criar alguma coisa muito importante. Ele não vai ficar pendulando só para farmar e pegar recurso, porque o top laner não precisa de ficar fazendo isso. Ele já tem muito recurso porque ele joga solo na lane. Então ele fica fazendo exatamente isso, que é transferindo pressão para mapa, para criar play, para criar jogada. O top laner só sai da lane dele para criar alguma coisa, beleza? Não sai da lane dele para ficar olhando pro mapa igual barata tonta. Então, cara, criou vantagem na lane dele, impactou uma fight no mid, voltou pra lane, pegou pressão de novo, voltou no mid, levou a torre do mid e impactou uma teamfight no bot. Então, esse cara basicamente tá ganhando o jogo sozinho. Ele tá fazendo basicamente um V9, tá? É o famoso um V9. E ele não tá jogando no low elo, não. Ele não tá jogando no mestre e no grã-mestre. O cara tá jogando no Monarca da China, que é o servidor mais difícil e mais disputado do mundo. Então, cara, se o cara faz isso daqui, aplicando conceitos básicos do jogo, tendo apenas noção de micro, de macro e noção de alguns conceitos base, e não fazendo nada mirabolante, vocês viram ele fazendo alguma play mecânica ultra mega mirabolante? Eu tenho certeza que muitos de vocês conseguem jogar mecanicamente igual esse cara joga de Atrox. Então, o que diferencia o cara? Noção de jogo. Ele entendeu os conceitos de micro, ele entendeu os conceitos de macro, ele saber como ter uma lane phase sólida, ele saber o momento certo de andar para frente, o momento certo de andar para trás, onde ele tem que guardar, aonde ele tem que ir, aonde ele tem que estar. Beleza? Isso que diferencia um player muito bom, um player de alto nível, de um player mediano ou de um player ruim. Beleza? Então olha as noções do cara, ele tá gigante, ele tá 11/1, só que ele não deu over batendo naquela torre, ele pingou pro time dele, recuar, recuar, não tá no momento certo da gente lutar, tem 3.000 de gold na base, ele vai voltar, vai comprar. Agora, é só ele andar reto, dar pentakill e ganhar o jogo. Como eu disse pra vocês, depois que ele desse B, ele ia andar reto, certo? Ia dar pentakill e ia ganhar o jogo. Eu acho que ele não vai chegar a dar pentakill não, mas olha o estrago que ele faz agora na teamfight. Isso daqui não tem mais o que o time inimigo possa fazer, certo? Ele já criou uma vantagem tão grande de mapa que até mesmo o time dele, que entre aspas estava perdendo, né? Começa a ganhar também. Então, cara, simples. É simples, tá? Conseguir carregar e conseguir subir de elo. Vocês só precisam
focar em melhorar, focar em entender os conceitos de jogo e, obviamente, aplicar isso nas partidas de vocês de forma consciente e não ficar jogando no modo automático, beleza? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, certo? Dessa análisezinha do top. Eu tentei ser mais simples, mais breve, para não ter que ficar passando para vocês muitos conceitos avançados, beleza? Então, eu quis pontuar coisas que vocês conseguissem assimilar e conseguissem aprender e conseguissem entender. Essa gameplay dele contra a Camila, inclusive, é muito boa também. Tem essa análise sobre essa gameplay aqui lá no nosso site, no nosso curso. Mas, enfim. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá, rapaziada? Se tiver gostado, deixa aquele likezão, se inscreve no canal que eu vou continuar trazendo conteúdos didáticos e gratuitos para vocês. E, obviamente, se você quiser melhorar, se você quiser evoluir, evoluir no jogo, cursoaspira.com.br, vou deixar o link para vocês aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Lá a gente tem conteúdos mais avançados, mais didáticos, beleza? E mais completos. Porque aqui eu não posso ficar fazendo várias aulas, né? Inclusive, a gente conta com 24 aulas atualmente, tá? Eu acabei de colocar aqui no nosso site os guias avançados parte 2 das lanes, tá? Então, isso que vocês viram aqui, tem isso em dobro e muito mais lá no nosso site. A gente conta com 10 aulas só voltadas para cada lane exclusivamente, além de 14 aulas de conteúdos, né, de conceitos de micro e macro. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui são aulas muito didáticas, muito teóricas e muito completas aí e atualizadas para vocês, tá? Então, se você tiver interesse, cursoaspira.com.br vai estar aqui na descrição, beleza? Então, rapaziada, é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Lembrando, mano, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui nos comentários qual é a próxima lane que vocês querem que eu analise para eu continuar trazendo esse conteúdo aí para vocês, que eu tenho certeza que vocês estão gostando. Fechou? Então, basicamente é isso. Tamo junto, é nóis. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.